Todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecidos estamos ao Senhor pela noite de paz que Ele nos concedeu e pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos aqui, para tão somente aprendermos um pouco mais da Sua Santa Palavra. Quanto mais Deus fala conosco, mais Ele nos coloca sobre responsabilidades. É aquilo que sempre temos dito, que vamos fazer com toda a revelação que Ele tem dado a cada um de nós. Como vamos lidar com isso? Nós precisamos aprender a lidar com isso, porque da mesma forma que há uma bênção para aqueles que a recebem, a revelação e a tomam assim como ela é, também há uma maldição para aqueles que rejeitam. Para aqueles que rejeitam. Rejeitar o caminho que Deus está te chamando, rejeitar o caminho onde Ele está dizendo: filho, sobe aqui. Mas meu irmão não entendeu isso, mas ele está me falando, mas eu estou chamando você, indivíduo. O lugar onde Deus está nos elevando é um lugar como indivíduo, não será grupos, não será multidões, estamos falando isso constantemente. Vai ser indivíduo, é você e Cristo, é você e Deus. Então, se Ele está te chamando, escute o seu chamado. Agora, se você não escutou o chamado, você nunca vai entender o que realmente Deus está falando. Deus tem suas formas de reunir os seus filhos. Deus tem sua forma de exortar, Deus tem sua forma de ensinar, e é sempre de uma maneira simples e humilde. Que mensagem nós lemos ontem? Mensagem muito curta, mas muito reveladora. Hoje se cumpriu essa escritura. Quando você para você meditar naquilo que nós ouvimos ontem, a mente viaja em tanta coisa da palavra, da mensagem. Por que Jesus falou só a primeira parte de Isaías 61, do 1 e parte do 2? Aí o profeta ontem disse, porque não era tempo de cumprir a segunda parte daquela escritura. Aí o profeta vem e traz no paralelismo, porque o profeta traz aquilo no paralelismo, como o sacerdote levou o rolo, entregou na mão de Jesus Cristo. Assim também um sacerdote disse ao profeta: olha, não se preocupe, tenha calma. Talvez Deus vai fazer algo. O que Deus estava demonstrando ali? A segunda parte daquela escritura tem que se cumprir. O profeta ficou preocupado, porque ele não encontrava aquela escritura e ele não sabia o porquê. Mas isso aconteceu no dia anterior, aquela mensagem que ele pregou. Hoje se cumpriu essa escritura. Aconteceu durante a mensagem Dores de Parto. E aí, o que aconteceu? Ele pegou e ficou perturbado com aquilo. Perturbado é um linguajar nosso, Mas ele ficou atônito, porque tinha acontecido aquilo. Então ele disse depois, naquela mensagem que nós lemos ontem, disse assim: olha, eu creio que Deus opera em coisas pequenas. Através daquela ação pequena, aquela atitude pequena, Deus estava falando algo grande. E as pessoas não conseguem entender a simplicidade da coisa. Não conseguem entender, porque é simples demais. É humilde demais. Como nós falamos ontem, aquela mensagem, o alimento espiritual seu devido tempo, não consegue separar o mensageiro de sua mensagem. E se esta mensagem é a revelação do sétimo selo, o sétimo selo é Cristo, então Cristo está no mensageiro. Não que o mensageiro é Cristo, mas quando você fala que Cristo está no mensageiro, a primeira coisa que o Satanás vai na mente do ser humano e vai dizer: está vendo? Estão falando que o mensageiro é Cristo. Quando você fala, tudo está conectado, tudo, a segunda vinda de Cristo, o mistério do sétimo selo, tudo conectado, novo nome, tudo conectado ao mensageiro. Aí as pessoas dizem assim: não, mas está querendo adorar o homem. Quem está falando de adorar ao homem? Como nós falamos ontem, Como que João viu naquele profeta, e aquele anjo
de Apocalipse, que trouxe a revelação a João, eu creio piamente que aquele anjo foi o profeta. Eu creio. Porque quando nós olhamos para o ministério do profeta hoje, nesse tempo, o que foi manifestado através dele, o discernimento, Deus em carne humana, Elohim. Não que ele era Deus, o profeta era Deus, não, mas precisamos entender, por isso que a promessa seria a manifestação do Filho do Homem. Ele teria que se manifestar em alguém. Isso aconteceu lá atrás, não está acontecendo hoje, aconteceu lá atrás, porque no processo daquilo que aconteceu lá atrás, o que nós estamos hoje? Qual é o processo que nós estamos hoje? Casados, esposa e marido. Então o processo hoje qual que é? Não é reconhecer a manifestação do Filho do Homem, a manifestação do Filho do Homem foi lá. Hoje, quando Deus nos chamou à revelação, nós podemos juntar os cabos soltos e ver, olha, o Filho do Homem se manifestou lá atrás. Para que o Filho do Homem se manifestou lá atrás? Para nos tirar do enredo de uma era passada, de uma era que findou, a era de Laodiceia, e nos introduzir à era da Pedra da Coroa, a era de Cristo. Não tem outro aí. Não tem outro profeta além do sétimo. Mas é o sétimo que entra aonde? O 8, depois do 7 vem o quê? Qual? Depois do número 7 vem o quê? O 8. E o 8, o que é o profeta? Ele fala, o 8 é eternidade. O 8 é eternidade. Várias mensagens ele vem e diz, você chega no 7, depois do 7 volta ao primeiro. Aí outra mensagem vem e diz, não, depois do 7 depois do 7 vem o 8, e o 8 é a eternidade. Então, esta era da cabeça é uma era eterna. Esta era não tem mais tempo. Não tem tempo determinado como as outras eras tiveram. Em uma tradução, o profeta diz que a era de Laodiceia seria uma era curta, outras traduções seria a mais curta. Não sei se é curta ou se é mais curta, para mim não me importa, porque eu entendi que ela já se foi. Ela terminou. O cumprimento de tudo que havia para se cumprir, já cumpriu com ela. Então nós estamos além, nós estamos avançados mais além. Então, agora, quando você entende isso te traz uma responsabilidade. Te traz a você parar. Você não entendeu ainda onde você está? Você tem que parar. Porque muitos dizem assim, não, eu entendi, mas entendeu porque o outro disse. Não, você tem que entender, você tem que cavar. Tem que buscar. Ler na palavra, orar ao Senhor. Senhor, é isso mesmo que está acontecendo? É isso? Eu não quero estar enganado, eu preciso de uma confirmação tua, Pai. Então Deus vai te confirmar de uma forma ou de outra, seja através da palavra, seja através do irmão, seja de uma conversa, seja na oração, seja uma visão, seja o que for. Eu creio que Deus fala de diversas formas. Agora, o problema é quando você está com uma mente, você está com a revelação do outro, então você nunca terá raiz naquilo, você nunca terá certeza, porque qualquer um que venha a falar alguma outra coisa, você vai, mas espera aí, vai fazer você retroceder para trás. Ontem nós falamos uma coisa bem certa, irmãos. Qual que é o esteio e o fundamento do cristão? A palavra. Não é o que o homem pensa, o que o outro pensa, não, estudo não, é a palavra. A palavra é o fundamento de cada um de nós. Se a palavra diz, esta era acabou, então a era acabou. Não importa quantos 10 milhões de pessoas vêm dizer para você, não, a era não acabou. Se a palavra diz, ela tem que ter a preeminência na sua vida. Não é o que o outro acha, o que vem, mas olha, eu estou olhando no sistema, o que o sistema está fazendo, todo o sistema, todo mundo está caminhando do mesmo lado. É você e Deus, não é você e outros. Você e Deus. Então, onde a palavra tem mostrado para você, diga amém. Por que o outro está agindo ainda numa era passada? Porque a palavra não foi mostrada a ele ainda. Ele está condenado? Não. A palavra, a graça e a misericórdia está nesta terra, manifestada através de quem?
De cada um de nós. Ele não vai destruir esta terra enquanto a sua esposa estiver aqui. Agora, essa semana, estourou aquela guerra em Israel, né? Nós olhamos para isso. O que está acontecendo? Conflitos de interesse. Tudo por causa de uma escolha. Tudo por causa de uma escolha. Que estão gerando conflito ali, escolhas. Solte Barrabás, crucifique a Cristo. Mas eles escolheram errado? Escolheram. Mas e se eles não tivessem escolhido? Vocês estão me entendendo? E se eles não tivessem escolhido? Tudo estava no plano dele, tudo estava no plano divino. Então hoje estão sendo bombardeados, Israel bombardeando. Para mim é um povo louco, né? Que queira bombardear Israel, vendo tudo que a Bíblia fala. Porque o judaísmo crê na Torá. Os muçulmanos também crêem na mesma Torá. Vocês sabiam disso? Os muçulmanos, os islãs, creem na mesma Torá, na mesma Bíblia. E os muçulmanos estão um pouquinho além do judaísmo. Vocês sabiam disso? Os muçulmanos estão um pouquinho além do judaísmo, porque eles creem que Jesus Cristo foi um profeta. Só que na concepção deles, na religião deles, Jesus Cristo não foi o último profeta foi Maomé. Por isso que eles têm o Alcorão. Mas eles creem na Bíblia. Só que o livro que domina, o livro que ensina a eles a conduta, a maneira de agir é o Alcorão, que foi escrito por Maomé. Então, parecidamente estão ali caminhando a mesma coisa. No mesmo sentido, por quê? Porque surgiram de uma mesma adoração. Podemos dizer assim, surgiram de uma mesma adoração. Porque Ismael e Isaac provinham de quem? De Abraão. Hoje a luta é por posse, pela terra, que reivindica a herança. Herança sempre traz confusão, irmãos. Herança sempre traz confusão. Por quê? Titubeou na revelação. A Bíblia não diz que Abraão titubeou. Não. Mas Sara titubeou. E o profeta diz que Sara só não deixou de existir ali. Deus só não matou Sara porque Sara fazia parte de Abraão. Que não tinha como ele punir ela se não punir ele. Então nós não somos merecedores do que nós temos recebido. Nós só não fomos destruídos porque nós fazemos parte de Jesus Cristo. Somos carne da sua carne, osso dos seus ossos. Então, irmãos, quanto mais Deus nos dá a revelação, mais Ele requer de nós responsabilidades. Vamos colocar de pé? Êxodo 21. Quero ler essa escritura, Êxodo 21, versículos 5 e 6, apenas como uma base do que eu quero falar nesta manhã, bem resumidamente, rapidinho. Uma palavrinha de coração para coração. Damos boas-vindas aos nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Êxodo capítulo 21, versículos 5 e 6, diz assim: mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu Senhor, e a minha mulher, e os meus filhos, não quero sair livre, e então seu Senhor o levará aos juízes,
e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma só vela, e ele o servirá para sempre. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo o meu senhor, e a minha mulher, e aos meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará ao juízo, e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma só vela, e ele o servirá para sempre. Senhor Deus, obrigado, Pai, por uma manhã tão gloriosa como esta. Tem nos permitido nos reunirmos aqui, como diversos filhos teus estão reunidos em diversos lugares, para buscar a tua face, contemplar a tua presença, ouvir a sua voz e aprender um pouco mais da sua santa palavra. Obrigado, Senhor, pela noite de paz, de descanso e proteção que tu nos concedeste, pelo fôlego de vida que tens dado a cada um de nós, pela revelação, pela palavra aberta diante de nossos olhos, e por ter nos elegido desde antes da fundação do mundo, para ver e compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Abençoe cada um dos teus filhos que aqui estão, como também aqueles que estão conectados através da internet, e aqueles que estão reunidos em diversos lugares, para assim como nós ouvir de ti aquilo que tem necessidade. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, te agradecemos por tudo. Amém e amém. Podeis assentar. Mensagem às 10 virgens. Esta escritura aqui nos mostra algo tremendo para nós. Em Deuteronômios capítulo 15, versículo 15. Deuteronômios 15, versículo 15, que diz também, nesse mesmo segmento do que eu quero falar: e lembrar-te-á de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou. Portanto, hoje te ordeno isso. Porém, se ele te disser: não sairei de ti, porquanto te amo a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma só vela e lhes furarás a orelha à porta, e o teu servo será para sempre, e também assim farás a tua serva. Todas essas duas escrituras nos falam sobre o ano de jubileu, 50º ano. E esse ano de jubileu nos narra que Deus havia dado isto, né, ao povo de Israel, como um ano de restauração. Restauração de tudo aquilo que havia perdido. Era o ano 50º, o ano de jubileu. Então, aqueles que haviam sido prisionados, aquele que havia sido vendido como escravos, ele não era toda a vida dele escravizado. Mas quando chegasse o ano de jubileu, ele tinha o direito de ser liberto. Mas se porventura a fazenda em que ele era escravo, o Senhor não só tinha senhores ruins, havia senhores bons também. Pessoas que se compadeciam da situação daquelas pessoas sendo vendidas como escravos. Então, procurava dar um alento a mais para a pessoa, né? Mas quando chegasse este dia, este ano de jubileu, quando se ouvia a trombeta, tinha um direito, como um possuidor,
da promessa de Deus, ele teria o direito dele ser liberto. Mas se porventura ele tivesse constituído família, a família não pertencia a ele. A família pertencia ao Senhor, daquela fazenda. Então, se porventura chegasse o ano 50º ali, e ele falasse, não, mas o Senhor é tão bom comigo, e eu não quero ser liberto. Então, o dono daquela fazenda, aquele senhor, levava eles diante dos principais da cidade e diz, esse aqui é um escravo, e este é o ano de jubileu, e ele não quer ser liberto. Lembre-se, ele não podia esperar para o outro ano, esperar o outro, não. Era uma oportunidade única dele. E aí ele era sovelado, e nunca mais, não importasse o quanto a trombeta tocasse, não importasse se ele conseguisse viver mais 50 anos e ele escutasse o soar das trombetas, ele não tinha mais o direito de ser liberto, porque pela escolha dele, ele tinha sido sovelado na orelha. Quando nós olhamos para isto, para o Evangelho, para o que é a mensagem hoje, porque a mensagem é nada mais do que a Bíblia revelada para nós, quando nós olhamos para isso e não entendemos como Deus opera, e recusamos andar nos caminhos do Senhor, recusamos aceitar a libertação, então resta-nos apenas uma coisa: ser sovelados. E uma vez sovelado, não tem como mais ser liberto. Na mensagem às 10 virgens, 303, o profeta diz assim: agora, houve um tempo que era chamado cada 7º anjo, que eram 6 anos, no 7º ano, estudantes, 303, estudantes da Bíblia, ministros, outros assentados aqui ao redor, sabe que isto é verdade, era chamado. O 7º ano era era chamado de ano de jubileu, tudo descansava, nada havia, nenhuma plantação feita no 7º ano, a terra descansava, tudo mais, eles apenas respigavam, tudo descansavam no 7º ano, e no 7º ano havia um sacerdote que soava uma trombeta, e se um homem havia sido um escravo, não importava quais fossem os seus débitos, ele estava livre. Não importava quais fossem os seus débitos, ele estava livre. Agora, este é um tipo da trombeta do Evangelho. Você pode ter servido o diabo por todos estes anos, acorrentado na bebida, fumando, jogando, em pecado, coisas imundas. Não importa o que você fez, mas quando você ouve a trombeta do Evangelho soar, é um sinal de que você pode ficar livre. Você pode ir. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Agora, você tem ouvido o Evangelho completo, você não precisa mais ficar preso. Agora, se você apenas se sentar e disser, eu escutei isto, mas eu não ouvi. Correto, então isso não é para você. As coisas que Deus está nos mostrando por esses últimos tempos agora. E como eu disse, tem mais coisas ainda que precisamos avançar. Não podemos ficar parados.
Agora, se você apenas se assentar e disser, eu escutei isso, mas eu não ouvi, vem, correto? Isto não é para você. Isto é para aqueles que ouvem. Amém. Correto. Se você pode ouvir. Agora, observe o que ele diz. Agora, para provar isso, observe atentamente e mantenha seu pensamento agora pelos próximos 2 ou 3 minutos. E se o servo, que é o homem que seria libertado, claramente disser, eu amo meu Senhor, ou eu gosto de ir aos bailes, eu não vou deixar de dançar por causa de ninguém, eu não vou deixar isto, aquilo, outro, por causa de ninguém, minha esposa, meus filhos, as coisas desta terra que eu amo. Jesus disse, aquele que não deixar pai e mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Agora, veja, irmão Branham, eu vou lhe dizer, você quer dizer que eu tenho que, você não tem que parar com nada. Você simplesmente venha. Isto para por si mesmo. Ei, irmão, isso aqui é tremendo. Eu tenho que me consertar. Eu tenho que me... Você nunca vai conseguir. Enquanto você não se posicionar pela palavra, você nunca vai conseguir. Eu tenho que trabalhar bastante para ter uma estabilidade financeira, então aí eu vou poder servir a Deus. Você nunca vai ter estabilidade financeira. E vai piorar. Só vai aparecer serviço no dia que você vai cultuar. Só vai aparecer coisa no dia que você tiver um compromisso com Deus. Só vai aparecer. Aí você vai ter que falar bem assim, ô Senhor, me perdoa. Eu fiquei a semana toda sem trabalhar, eu vou ter que trabalhar hoje. O profeta diz, você não tem que parar com nada, não. Você simplesmente venha. Isto para por si mesmo. Mas você diz, bem, eu não faria aquilo. Eu não tenho que fazer aquilo. Eu pertenço à igreja, eu sou simplesmente tão bom quanto você ou qualquer outra pessoa. Correto, irmão. Isto é correto. Você ouve o que é a verdade. Bem, agora ouça aqui. Não é Pai, Filho e Espírito Santo? Bem, se você deseja manter isso desta forma, apenas vá em frente. Você ouviu que a trombeta tocou? E você ouviu a nota que ela deu? E a Bíblia diz, Deus, olhe isto. Não me faria isto agora mesmo um texto para a próxima hora? Se a trombeta soar um som incerto, se sua denominação diz Pai, Filho e Espírito Santo, aquilo não soa como uma trombeta. Se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a guerra? O servo dirá claramente, eu amo a meu Senhor. Quem é esse Senhor aqui? Senhor é uma letra minúscula. Esse Senhor aqui é uma letra minúscula. Não está dizendo eu amo meu Senhor Deus, não. Eu amo meu Senhor, aquele que está me dominando aqui na terra. Nós estamos falando sobre o plano do ano de jubileu. Quando estávamos destinados à morte, o profeta diz, a Bíblia diz, que já nascemos nesta terra destinados ao inferno, destinados à morte, em pecados e delitos. Nascemos escravos já nessa terra. E o servo dirá claramente, eu amo o meu Senhor. Eu gosto do diabo que está me fazendo fazer estas coisas. Isso está bem. É uma palavra forte, né? Eu gosto do diabo. Mas quando está dizendo que gosta da igreja, inconscientemente ele está gostando de quem? De Satanás, está lá. O Éden de Satanás, o profeta diz. Muitos estão na igreja servindo a Deus, dizendo, eu estou servindo a Deus, e inconscientemente ele está servindo quem? A Satanás. O Éden satânico, o profeta deixa isso bem claro.
sinceramente servindo a Satanás. Então aqui ele vai dizer, eu amo o diabo. Quem que ama o diabo? Ninguém. Mas quando ele diz, eu amo o sistema, eu amo a minha igreja, eu amo aquilo ali, e coloca aquilo ali diante de Deus, tem mais valia aquilo do que Deus, ele se tornou um Deus para ele. O servo dirá claramente, eu amo ao meu Senhor, e aqui no 319 o profeta diz, eu gosto do diabo, que ele está me fazendo fazer essas coisas, isso está bem, eu não acho que sua mente é muito estreita ali, eu penso que você está muito restrito, correto, eu amo as coisas, eu acho que nós devemos ter grandes coisas como esta, e fazer isto no mundo. Temos danças, temos jogos em nossa igreja, coisas assim, e todos nós temos um bom tempo, e eles são simplesmente tão bons quanto qualquer um do grupo que você tem ali. Tudo bem, isso é correto. E não sairei livre na liberdade do Espírito que você fala. Então, se eu amo o diabo, o levará aos juízes, e o fará chegar também à porta. A quê? Quem é a porta? A congregação responde, Jesus Cristo. Eu coloco diante de ti uma porta. Quando aquela marca da besta veio, nesta era onde a porta foi colocada. Esta marca final da besta, trazendo-o para a porta, ou ao poste, este é o Calvário, correto? E seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. O que você quer dizer, irmão Branca? Se você ouve a verdade do Evangelho e você se recusa a andar nela, então Deus marca o seu ouvido para você nunca mais ouvir isso. Há grandes homens da própria mensagem, hoje, pregadores, pastores, bons homens. Quem vai poder apontar na vida daqueles homens e acusar alguma coisa? Tem aqueles que são manchados? Tem. Com suas vidas impuras? Tem. Mas pior são aqueles que querem se sobrepor através de uma vida ilibada. Quer dizer, eu não tenho problema, a minha vida está correta. Eles pensam que casamento e divórcio é o único problema. Quem podia acusar aqueles sacerdotes, fariseus, saduceus, de casamento e divórcio? Ninguém. E no entanto eles eram filhos do diabo. Por quê? Porque recusaram a enxergar a própria palavra ali diante deles. Estou falando alguma mentira? Estou falando a verdade. E hoje, pastores que nunca enxergaram, dizia que tinha enxergado a vinda do Senhor, mas hoje estão recusando. E indo contrário à própria palavra, e tomando a própria palavra, a mensagem, para dizer para você que não é assim. Mas o que nós temos falado, irmãos? Nós temos colocado o fundamento da mensagem, temos visto na mensagem se é assim ou não. A era pentecostal, a era de Laodiceia acabou, nós estamos na era da Pedra da Coroa. Eu já li isso aqui, não estou inventando isso. Se você não leu na mensagem é porque você não foi buscar. Mas se você for buscar, você vai ler. Por que você não anotou? Pastor, qual é o parágrafo disso? Está naquele parágrafo tal. Então vou anotar aqui para me ler lá. Porque aí na hora que eu ler, eu vou ver que realmente o profeta disse isso. Mas não, você fica só com o que o outro disse. Do jeito que você é enganado pelo outro, quando aparecer um outro vai te enganar também. Porque você nunca vai ter, você nunca estará estabelecido em cima de uma rocha, que é Cristo. Você vai ficar balanceado. Será que isso é verdade mesmo? Será que eu não estou meio errando? Será? Será nunca foi de Deus, irmão. Será é incredulidade. Dúvida.
Quando você olha para tudo, você olha, vê como um todo a palavra, vê aonde nós estamos, aonde temos que estar posicionados, mas será? Será que é isso mesmo? Mas peraí, onde é que está na mensagem? Não, a mensagem está dizendo que é assim isso aqui. Mas será? Incredulidade isso. Você nunca vai enxergar nada. Deus não nos chama para entender, Deus chama-nos para crer. O que você quer dizer, irmão Branca? Se você ouve a verdade do Evangelho e você se recusa a andar nela, então Deus marca o seu ouvido para você nunca mais ouvir isto. Você atravessou a linha entre a vida e a morte. Então você seguirá adiante com a sua organização, denominação, para sempre pelo resto de seus dias. Andem na luz, filhos. Isso é correto. Você servirá aquele mestre para sempre. 310 na mensagem às 10 virgens. Deixe isto. Você não deseja, veja, a trombeta soou. E ele pode seguir livre. É a graça de Deus. É o ano do jubileu. A conclusão, o dia do pecado terminou, irmão. Eu digo a cada um de vocês que serve o pecado, na fita ou na audiência visível, você está, todos que estão servindo o pecado, o dia do pecado acabou. Aleluia! Jesus morreu. Você não tem mais que servir ao pecado. Você não tem que estar inclinado para credos e denominações. Aquele que o Filho libertar, verdadeiramente está livre. Para você verdadeiramente estar livre, você tem que estar liberto. Não confiando em um dogma, não confiando em um credo. Porque se eu cumprir o credo, se eu cumprir o dogma, eu vou estar diante de Deus. Há uma representação daquilo. E o que Deus está nos olhando é no que aquilo realmente representa. Ou Jesus estava dizendo para você beber o próprio sangue dele. Ou Jesus estava mandando você comer a própria carne dele. O literal. Mas ele tomou o literal para mostrar o espiritual. Então o que conta diante de Deus? O literal ou o espiritual? Porque se eu não fazer isto, e não tem perdão dos meus pecados, se você tem pecado, tu és um incrédulo. Porque o único pecado é incredulidade. Por que ele diz aqui, olha, não tem mais pecado, o pecado acabou. Não importa o que Satanás faça com este corpo, não importa se ele induz, se você... vou dar um exemplo, irmãos. Vou dar um exemplo. Quando se fala, a Bíblia diz assim, aquele que destruir o templo de Deus, terá um grande problema com Deus. Quando ele está falando desse templo, qual é o templo? Quando ele diz, nosso corpo, amém? Aí a pessoa diz assim, olha, se você adulterar, se você se prostituir, você está matando, você está sujando esse corpo. Amém? Agora eu te pergunto, quando você toma um refrigerante, você não está matando o corpo também, não? Vamos ser sinceros. Tá ou não tá? O pecado, a sujeira neste corpo, você está matando esse corpo.
Tá? E quando você toma uma bebida, você não está matando esse corpo, não está profanando esse corpo, o templo de Deus. Ah, mas só bebida alcoólica e refrigerante. Que é uma coisa manipulada, formada por homens, com dezenas de químicas aí, que lá na frente tu vai desenvolver uma diabetes. Olha aí o nome, diabetes. E aí a pessoa não tem consciência, para ele está tudo bem. Nós precisamos olhar como um todo, irmãos. Buscar uma saúde a este templo, manter esse templo limpo, faz parte da uma adoração a Deus. Porque depois você vai se queixar das escolhas que você fez. Você vai reclamar depois das escolhas que você fez. Você vai pagar um preço por causa das escolhas que você fez. E nós erramos. Quantos erros nós cometemos? Nós somos santos? De maneira nenhuma. Nós erramos. Mas de uma coisa você não comete, é um pecado. Por quê? Pecado é... E você é um incrédulo frente à revelação de Deus hoje? Você é um incrédulo frente à palavra hoje? Ao que Deus está dizendo hoje? Um pouco você vai dizer, o pastor está falando para parar de tomar refrigerante. Não tem nada a ver com as suas escolhas, se você toma, se eu tomo. São escolhas próprias nossas que nós fazemos, vamos lá e buscamos. Você está me entendendo? Mas o que eu estou mostrando é algo mais além do que isso. É porque nós só paramos para olhar a um lado e esquecemos do outro. Você só olha a um lado. Não, eu não sou digno disso, eu não sou digno daquilo. E no entanto, quando nós olhamos para a palavra já nos mostrou que estamos além disso. Veja, a trombeta soou e ele pode seguir livre. É a graça de Deus. É o ano de jubileu. A conclusão, o dia do pecado terminou, irmão. Eu digo a cada um de vocês que serve o pecado. Na fita ou na audiência visível, você está, todos que estão servindo o pecado, o dia do pecado acabou. Porque o fim dele termina quando você aceita a graça. Então acabou. Você pode ter estado acorrentado, como nós lemos aqui, né? Quanto tempo da sua vida você esteve acorrentado, a serviço de Satanás, mas hoje você está livre, porque o pecado foi desfeito. Cristo morreu. Ou você acha que Cristo tem que morrer todo dia para você? Não, ele já morreu. O sangue dele já expiou-nos. O sangue dele nos trouxe redenção, restauração. Todos que estão servindo o pecado, o dia do pecado acabou, Jesus morreu, você não tem mais que servir ao pecado, você não tem que estar inclinado para credos e denominações. Inconscientemente a pessoa está sempre ligada em credo, em religião, religiosidade. Sempre está ligado naquilo, tem que estar ligado naquilo. É forte o que eu falo muitas vezes, e às vezes até pessoas crentes da própria mensagem, vai dizer assim, rapaz, esse homem aí não crê na mensagem não. Não está questão de crer, é questão de fazer você enxergar o que é. Ou você quer enxergar a palavra com a sua mente religiosa lá de Laodiceia. Enxergar a palavra com a mente religiosa de Laodiceia. Aí como estava comentando depois do culto, vai ter muito crente aí da mensagem, quando soar uma trombeta aí, ele vai ficar olhando para cima. Ó, Jesus está vindo, a trombeta está soando. É incrédulo. Nunca ouviu a trombeta já soou, faz tempo.
E eles nunca viram isso. Por quê? Por causa da sua mente carnal, a mente religiosa, uma mente denominacional, está impregnada dentro dele. Ele não tirou isso de dentro de si. Então ele espera a vinda do Senhor como a denominação está esperando. Então a denominação tem a verdade, irmão? Se a vinda do Senhor vai se cumprir como a denominação está esperando, então eles estão com a verdade, nós estamos com a mentira. Olha na palavra. Se a palavra diz que cumpriu, cumpriu-se. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Não importa quantos se levantem e digam ao contrário, é problema de cada um deles. Eu fiz a minha escolha. Eu entendi, eu vi algo na palavra. E quando eu vi, eu entendo que ele me revelou. A palavra me revelou. O profeta trouxe a palavra, eu a li e eu a creio nela. Eu acreditei, eu creio, eu tomo ela como a minha premissa, como a minha preeminência. Ela é que me domina. Não é credo de homem, não é concílio de homem, não é juntamento, não é companheirismo que vai me dominar. Não, companheirismo tá que decidiu o que é isso. Decida para lá, não para mim. Quem quer catar isso, acate. Eu tomo a palavra. Como eu disse a um irmão, a semana passada, eu disse, irmão, eu senti no meu coração, eu me compadeci do meu irmão pelo que você disse para ele. Eu posso não concordar com ele no que ele crê, mas não me admite eu tratá-lo da forma que você o tratou. E o profeta diz que se você não sentir isso pelo teu irmão, você tem que voltar para o altar, meu irmão. Você está fora do plano. Você está fora, completamente fora do quadro. Não importa dizendo que você viu a nuvem, que você viu a vinda do Senhor, mas você está fora, você não tem amor. Você quer matar todo mundo. Ah, porque ele não enxergou, vai morrer. Aquele que o Filho libertar, verdadeiramente está livre. Se você deseja ficar livre e estar livre no Filho, liberte-se de todas as coisas e sirva-o. Vamos. Amém. Mas, se você não deseja, então a sua organização, seu senhor, seja quem for que você estiver servindo, colocará uma marca em sua orelha e você não será capaz de ouvir mais isso. Se Deus alguma vez falar em seu coração, venha, esta é a hora, e você recusa isto, então você recebe a sua marca, endurecido para a verdade. Ali está o selo do diabo, a marca da besta. Vê você o que a marca da besta faz? Te coloca bem de volta no romanismo, denominacionalismo, e você nunca virá e estará livre, servirá aquilo para sempre. Ali está a marca da besta. Mensagem às 10 virgens, eu li do 303 a 312. Então tome muito cuidado, irmãos, com aquilo que Deus está falando para você, com aquilo que Ele está mostrando a você. Eu não serei culpado de nada. Ninguém vai poder dizer, olha, o pastor não explicou, o pastor não mostrou, o pastor não leu na mensagem, ele não provou o porquê de certas coisas, o porquê que está agindo desse jeito, ele não mostrou. Porque se ele não mostra, ele vai ser culpado. Ele tem nas mãos dele, tem sangue. Terá sangue. Mas se o pastor mostrou na palavra, e a pessoa recusa de uma coisa, pode ter certeza, o pastor está com as mãos limpas. Eu não vou poder dar revelação a você. Nem tampouco você poderá dar revelação a mim. Estamos no mesmo barco, estamos no mesmo rumo, cada um na sua posição. Eu careço de tanta graça e a misericórdia de Deus como vocês, não sou perfeito.
O único perfeito é Cristo. Mas, está aqui bem claro. Diante de cada um de nós há uma escolha. A vida e a morte. Saúde ou a doença. Alegria ou tristeza diante de nós. Sempre tem essas escolhas, sempre vai haver, o profeta disse isto. Há uma luta constante. Lembro quando o profeta disse, na terra prometida, quando eles adentraram a terra prometida, eles tiveram que conquistar. Colocaram os invasores para correr da terra prometida. Então, dentro da terra prometida, teve dificuldade, teve problemas, teve enfermidades. Dentro da terra prometida. Então, olha para esse lado de problemas no material. Mas ninguém podia tirar aquilo dentro deles, porque já era uma realidade dentro deles. Aquela terra já era possuída por eles já eram detentores daquilo. Aquilo pertencia a eles e ninguém podia tirar aquilo deles. Esta é a fé que nós precisamos. Este é o fundamento que nós precisamos estar. Fora disso é areia movediça. Fora disso é areia movediça. Rugem os leões, clamem aí, gritem, pode fazer o que quiserem. Eu quero estar posicionado pela palavra, firmado na palavra. Sou o detentor de toda a verdade? Não, eu posso errar também. Mas, se eu estou fora da palavra, vamos consertar. Vamos ver o que a palavra está dizendo sobre isso. Agora, se você não conseguiu enxergar as entrelinhas, o que está aí, Deus abençoe, irmãos. Estamos no mesmo caminho. Diz a palavra que uns chegam antes do que os outros. O caminho da adoção. Não será adotado todo mundo de uma mesma forma. Não será casado todo mundo no mesmo dia. O casamento, a união vai acontecendo à medida que você vai se aproximando dele. Isso é indivíduo, não é grupo, é indivíduo. Então, quanto mais... O rapto espiritual não acontece para subir no literal, sim. Todos vamos reunirmos e subir de uma vez. Agora, o espiritual, não. O espiritual, não. O espiritual acontece em indivíduo. A cada dia que a palavra abre para nós entendemos mais. Mais nos firmamos na terra prometida, que é a revelação. Amém? O Senhor abençoe sua palavra. Então, eu havia separado outra coisa aqui para falarmos, mas eu creio que o tempo já se foi. Tempo que destinamos para a gente sempre estudarmos a palavra, uns domingos pela manhã, é esse tempo, das 9 às 10h30. Sempre temos meia hora de louvor e 1 hora para a palavra. Isto é sempre nós atuamos desta maneira. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua bondade e infinita misericórdia, por aquilo que tu nos deste nesta manhã, pela exortação, pela demonstração, e por nos mostrar através da sua palavra, ó Pai, que estamos vivendo tempos de escolha, em que precisamos ou nos posicionar realmente, que o ano de jubileu está diante de nós, e cada um de nós temos o direito de clamar por essa libertação. Mas há também aqueles que recusam esta libertação. Então continuarão sendo escravizados, porque serão marcados, serão sovelados. E uma vez sovelado, nunca mais eles poderão ouvir a verdade novamente. E mesmo que a ouçam, eles não poderão possuir, serão detentores desta palavra. Eu creio que aí se encaixa as virgens nércias, porque elas sabiam da existência de um Deus, elas sabiam o que Deus estava requerendo, elas não estavam acreditando que aquilo era para aquilo. E depois, mesmo que puderam pensar e chegar à conclusão que era uma verdade, mas era tarde demais.
Muito obrigado, Pai, por abrir este quadro para nós, por nos mostrar a forma tão especial que tens operado com cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos o dia da Tua presença e logo no entardecer possamos novamente nos reunirmos aqui para partilhar da Tua santa palavra, o verdadeiro pão. É aquele, ó Pai, que tanto necessitamos. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos por todas estas bênçãos. Amém e amém. Abençoe os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Derrame sobre eles a porção da Tua palavra cada dia mais e mais. Te damos graças por tudo e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tiveram conectados conosco nossa irmã Marlúcia dos Santos, irmã Eloá Kenara, irmã Maria Rosiane Souza Silva, irmão Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul, irmão Jailson, da Paraíba, Jailson Souza, né? Irmão Genair Teixeira também. Deus continue abençoando a todos os nossos irmãos, e aqueles que não comunicaram suas audiências, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos um louvor, e após o louvor estaremos despedidos. Glória a Deus. Celeste, iniciando todo o mistério que Deus tinha um plano de redenção para o trono especial, escolhida a vencer, a fim de receber de Deus a manifestação e assim amar o caminho novamente. Vem viver o caminho de Deus. Ele desceu a terra por amor, manifestando o seu por amor, manifestando seu poder. Nele estava toda a redenção. Estamos livres da escravidão. Aleluia! Glorifique o nome dele, sinta-se livre. Aleluias! Este é o tempo de tomarmos possessão. Não estamos conformados com este mundo, mas o nosso entendimento tem sido renovado e está nos transformando para vivermos agradável e perfeita vontade de Deus. Vem viver a vontade de Deus.
poder. Nele estava toda a redenção. Estamos livres da escravidão. Ele desceu a terra por amor, manifestando seu poder. Nele estava toda a redenção. Estamos livres da escravidão. Estamos livres da escravidão. Estamos livres da escravidão. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.